2013, 75 bilhões. 2014, 103 bilhões. 2015, 106 bilhões de reais. Tudo isso para evitar crise econômica, fazer o pessoal 106 bilhões de reais em desonerações para o setor privado. Certo? Projeção para esse ano, 76 bilhões de desoneração. Certo? Desvinculação de receitas da União. O que é isso aqui? Pessoal, a desvinculação de receitas da União, DRU, é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente parte de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. A principal fonte de recursos dessa DRU são as contribuições sociais, que respondem a 90% do montante desvinculado. Na prática, permite que o governo aplique os recursos destinados a áreas como educação, saúde e previdência social em qualquer despesa considerada prioritária e na formação de superávit primário para pagar os juros. A DRU também possibilita o manejo de recursos para o pagamento de juros da dívida pública. Certo? E o que o governo fez? O governo aumentou a desvinculação de receitas da União de 20% para 30%. Isso quer dizer que quase 1/3 dos tributos o governo pode remanejar. E ele pode tirar da saúde, da educação, da previdência e levar para pagar juros da dívida pública. Certo? Banqueiro. Beleza? Mais uma. Novo regime fiscal. Proposta de emenda à Constituição, emenda constitucional, número 241, agora, 2016, enviada pelo governo Michel Temer ao Congresso Nacional. O que essa proposta aqui traz? Ela limita os gastos primários da União por 20 anos. Ou seja, durante 20 anos, o Brasil vai ter um limite, um teto para gastar com saúde, educação, etc. Se você levar isso aqui para essa projeção, presta bem atenção no que eu estou falando, meu querido. Em 2006, o gasto efetivo em saúde foi 46 bi. Certo? Beleza? Tudo bem? 40,6 bi. Com o novo regime projetado, seria de 40,6 bi. Agora, em 2015, o gasto com saúde foi de 102 bilhões de reais. Se for aprovada essa PEC 241, o gasto em saúde seria de 65 bi, ou seja, 37 bilhões a menos. Em 2006, o gasto com educação foi de 19,7 bilhões de reais. Com a nova regra, continuaria em 19,7. Agora, em 2015, o gasto com educação foi de 103 bilhões de reais. Se for aprovado isso aqui, em 2015, se fosse aprovado, o governo teria gasto 31 bilhões de reais. Ou seja, 72 bilhões a menos. Você já imaginou, moçada, gastar 72 bilhões a menos em educação? O cara quer congelar isso por 20 anos. É a proposta que está lá no Congresso. Beleza? O que nós temos que entender? Moçada, a Previdência Social beneficia cerca de 90 milhões de pessoas. Em 2015, a Previdência Urbana e Rural beneficiou diretamente 30 milhões de famílias. Vamos considerar 3 pessoas por família. Então, são 90 milhões de pessoas. Atualmente, 86% dos idosos brasileiros têm proteção na velhice. A imensa maioria tem pelo menos a Previdência Social como fonte de renda. E isso explica o fato de que, se de um patamar bastante superior, a isso explica o fato de que dificilmente vemos idosos pedindo esmola nas ruas.
Trata-se de um patamar bastante superior ao dos demais países da América Latina e Caribe, que é de 53%, e muito acima de países como México, Equador e Colômbia. Ou seja, pessoal, a América Latina é isso aqui. É isso aqui. Certo? Qual é a média de cobertura da Previdência Social na América Latina e Caribe? 50,3%. 50,3%. Tá aí, você fala que o México é uma maravilha? México, 19%. 19%. Aí, você quer ir para Costa Rica? 35%. Certo? Ah, Marcelo, Colômbia, 18%. Certo? Tem cobertura previdenciária. Tá? Sobre a população idosa. Brasil, 86%. Quer dizer que nós achamos que o pessoal tem que chegar na velhice vivendo, com todo respeito, na merda. Sem cobertura. Sem nenhum tipo de cobertura previdenciária. E aí? Certo? Outra coisa. Sem a Previdência, mais de 70% dos idosos estariam na pobreza extrema. Em função dessa ampla cobertura, menos de 10% deles estão em condição de pobreza. Tá? Segundo o IBGE, em 2014, o percentual de pobres no país era de 25%, um quarto da população, o que já é uma vergonha. Sem a Previdência Social, esse percentual pularia para 37%, mais que um terço. Mais que um terço. Certo? E olha só o crescimento do total de segurados ao longo do tempo. Previdência urbana e previdência rural. Então a cobertura é crescente ao longo do tempo. Certo? Então ela tem esse papel social. Agora, seguindo a experiência internacional, certo? O país também deve promover mudanças para se ajustar ao envelhecimento da população. Isso é verdadeiro. O aumento da longevidade demanda ajustes periódicos, graduais e progressivos no sistema previdenciário. Segundo dados do IBGE, entre 1980 e 2015, o número médio de filhos por mulher caiu de 4,1 para 1,7. Filhos por mulher. Para vocês terem uma ideia, o limite da reposição da população é 2,1 filhos por mulher. Isso significa que hoje nós já estamos abaixo do limite de reposição. Ah, que é aquele crescimento vegetativo negativo que pode acontecer daqui a algum tempo. Certo? Irá acontecer. Tá? Em igual período, a expectativa de vida ao nascer aumentou de 62,6 para 75,4 anos. Esses indicadores apontam para o progressivo envelhecimento populacional. Isso é um fato. Agora, olha a reforma da Previdência em países desenvolvidos. Certo? A experiência dos países desenvolvidos revela que a reforma da Previdência tem por objetivo aperfeiçoar o sistema para enfrentar as transformações demográficas e sociais. Nesses países, os direitos adquiridos são plenamente preservados. O acréscimo na idade para aposentadoria é gradual, ou passa a valer para as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Em alguns países, a idade de 67 anos será implantada num horizonte temporal bem amplo, quer dizer, ao longo do tempo. Na Alemanha, por exemplo, a idade mínima para se aposentar, ela vai aumentar gradualmente de 65 para 67, mas até 2029. Não é de uma hora para outra. Até 2029, ou seja, daqui a 13 anos, é que a idade mínima para aposentadoria na Alemanha vai passar de 65 para 67. É preciso também ter completado um período mínimo de 5 anos de contribuição. Na França, a idade mínima para aposentadoria
é de 60 anos para quem nasceu antes de 1º de julho de 51. A idade mínima aumenta 5 meses por ano até 62 para quem nasceu a partir de 55. Você estabelece um aumento gradual ao longo do tempo. É isso. Tem que ser negociado, não de supetão. Beleza? Agora, nós temos que reconhecer a necessidade de reformas graduais, pactuadas, para não ter que aceitar esse fatalismo demográfico. Ou seja, primeiro, o Brasil ainda vive o final do chamado bônus demográfico. Lembra que eu falei do bônus? Nós já estamos no finalzinho dele. O que significa que teríamos uma etapa prévia de enriquecimento antes da velhice, tornando a população menos dependente de programas sociais. Mas para aproveitarmos esse bônus, a economia precisa crescer. E nós estamos no meio de uma crise. A relação menor entre número de ativos e inativos, a razão de dependência, revela os limites da base salarial no financiamento da Previdência Social. Ou seja, nós vamos chegar no limite. Dali ela tende a retroceder. Por outro lado, com a revolução tecnológica, os ganhos de produtividade foram expressivos. Por exemplo, um produto que há 30 anos era feito por dezenas de trabalhadores, hoje precisa de poucos profissionais operando computadores. Portanto, o financiamento da Previdência Social também deveria passar do salário para a taxação do lucro decorrente com a produtividade. Muitos países produtores de petróleo instituíram fundos soberanos que serão integralizados por parcelas dos impostos decorrentes da exploração do petróleo. Esses impostos e fundos serão dirigidos para o financiamento da Previdência Social, que é o que a Noruega faz, ou para a saúde, num cenário de envelhecimento e maior longevidade. A Noruega é exemplar e serviu de modelo para a instituição do Fundo Soberano Brasileiro, que foi extinto pelo senhor Michel Temer. Michel Temer acabou com o Fundo Soberano. Nós tínhamos um Fundo Soberano justamente para ser capitalizado e, ao longo do tempo, no futuro, poder ser usado para a Previdência Social e para a saúde. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Acabou com o Fundo Soberano. E, além disso, ele quer tirar o regime de partilha do pré-sal e adotar um sistema de concessão. Com isso, ele mata o Fundo Social do pré-sal também. Então, nós já perdemos essa fonte de receita, que poderia ser extremamente importante para financiar a Previdência. Certo? O financiamento da Previdência, em todo o mundo, segue um modelo tripartite. Como que é esse modelo? Empresários, trabalhadores e o governo são responsáveis pela integralização dos recursos. Certo? Pegando como base 15 países europeus, qual é a média dos empresários? 9,7% do PIB. Dos trabalhadores, 5,4% do PIB. Governo, 13,5% do PIB. Se você quiser pegar o extremo, na Dinamarca, o governo põe 28,2% do PIB na Previdência Social. Os empresários, 4,3%, e os trabalhadores, 4%. E o sistema funciona. Agora, o que o pessoal geralmente procura vender para todos nós? A Previdência dá prejuízo. A Previdência tem déficit. Certo? Muito bem. Pessoal, aqui estão todas as contribuições sociais. Tudo. Contribuição social sobre lucro líquido, COFINS, PIS/PASEP, enquanto tinha, tá? CPMF, receitas de órgãos de seguridade, contrapartida fiscal, tudo. E receita previdenciária. Só para pegar como dado 2015. Qual foi o total da receita da Seguridade? 703 bilhões de reais.
703 bilhões de reais. Beleza? Muito bem. Moçada, esse aqui foi o total das despesas. Benefícios, LOAS e RMV, Bolsa Família e outras transferências, EPU, FAT, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Previdência, outras ações da Seguridade. Pessoal, qual foi a despesa total? 683 bilhões de reais. 683 bilhões de reais. Certo? Moçada, por favor. Se a receita foi 703 e a despesa foi 683, então o resultado é positivo em 20 bilhões. 20 bilhões de reais de saldo positivo, considerando receitas e despesas da Seguridade. Certo? Agora, por que cargas d'água? É que a imprensa vende isso aqui para a gente. Como o Correio Brasiliense. Previdência Social tem rombo de 85 bi. Está aqui o gráfico. 85 bi de déficit. Certo? Você quer saber por quê? Meu querido, é porque o governo não coloca a parte dele. Desde que a Constituição de 88 regulamentou esse sistema tripartite, Estado, empresários e empregados, certo? O governo não põe a parte dele. Com a desvinculação das receitas orçamentárias, ele pode manejar o dinheiro para outras coisas que ele considera prioritárias, como pagar juro. E com isso, ele não integraliza a parcela dele da Previdência. Então, grosso modo, esse resultado de 85 bi é porque aqui na receita, ele só contabiliza a parte do empregado e a parte do empregador. Só. É o que o empregado desconta no holerite dele e o que o empregador recolhe com a parte dele. Quem não coloca a parte dele é o governo, certo? Aí você tem o milagre do déficit. Tá ok? Agora, aposentadoria por idade. Nós já temos, certo? 65 anos para os homens, 60 para as mulheres, certo? Trabalhador rural, 60 anos, mulher 55. Aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos para os homens, 30 anos para as mulheres. E você sabe que ainda tem o fator previdenciário, que é para desestimular você a aposentar cedo. Se você aposentar antes do tempo, desconta, você perde. Certo? Muito bem. Pessoal, segundo dados do DataPrev, se nós computarmos todos os benefícios previdenciários, apenas as aposentadorias, certo? Aposentadoria por idade, 53% do total. Então isso aqui é para acabar com aquele mito que brasileiro aposenta cedo. Aposenta cedo, determinadas carreiras aí, o cara pode aposentar cedo. Ou se ele começou a contribuir muito cedo. Mas 53% das aposentadorias são por idade, 29% por tempo de contribuição e 18% por invalidez. Agora, se 53% são por idade, significa que o pessoal está se aposentando aos 65. A maioria dos trabalhadores é urbana, certo? Meu caro, como você pode ver, boa parte dos países do mundo, olha aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó, incluindo aqui quem? Quem? Japão, Portugal, Nova Zelândia, Suíça, Suécia, Austrália, Canadá, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Espanha, Polônia, Grécia, Áustria, Finlândia, França, Bélgica, Luxemburgo. A média é 65 também. É igual a nossa. Por que tem que aumentar? Por quê? Já está em 65. Excepcionalmente, você tem aqui Itália, Irlanda, Estados Unidos,
Noruega, Israel e Islândia, 66 e 67. Agora a grande maioria, 65. E alguns menos que isso. Certo? Beleza? Outra coisa, olha a nossa expectativa de vida comparada com a deles. A nossa está aqui, ó, vermelho. 70,2%. Tá? Para o homem. Para o homem. Certo? Compara com os outros que vivem mais. Olha a mulher. 77%. Está lá embaixo. Então nós não vivemos mais que os outros. Eles vivem mais que a gente. E estamos nos aposentando mais ou menos da mesma idade. Certo? Mais uma coisa. No caso da aposentadoria por idade do segmento urbano, a média, 63,1 anos. Muito próxima dos países desenvolvidos. Essa média reflete a exigência de idade mínima de 65 para os homens e 60 para as mulheres. A aposentadoria no segmento rural é relativamente mais baixa, porque lá a idade exigida é menor e o tempo de contribuição também. Certo? Beleza? No caso das aposentadorias por tempo de contribuição, a idade média de aposentadoria é menor. No entanto, como, certo, a Lei 13.183 já corrigiu o problema dessa aposentadoria anterior, você sabe que hoje a regra é 90-100. Pela lei hoje, como é que é? A mulher tem que juntar a idade de aposentadoria e o tempo de contribuição. E tem que dar 90. E o homem tem que dar 100. Então, no caso do homem, teria que ser 65-35. No caso da mulher, por exemplo, 60-40 de tempo de contribuição. 60-30, perdão, de tempo de contribuição. Para fechar isso aqui. Então, na média, você mantém a mesma coisa. E isso já foi feito em 2015, certo? Ou melhor, em 2007, isso já tinha sido feito. E aí foi aprovada a lei número 13.183 de 2015, que corrigiu esse problema da aposentadoria precoce, tá? E outra, as aposentadorias por invalidez, elas são resultantes principalmente das péssimas condições de trabalho. O Brasil é o 4º colocado no mundo em acidentes de trabalho. E aqui você tem a média de cada um deles. Beleza? Tudo bem? Agora, quais são as propostas do nosso maravilhoso atual governo interino? Fim do piso do valor da aposentadoria benefício, que é de um salário mínimo. Acabou, ele quer desvincular. Significa que você não pode... E outra, você vai perder também o aumento real. Todo mundo sabe que nos últimos anos, o salário mínimo foi corrigido acima da inflação, o que deu ganho real de salário. Ele quer desvincular isso. Resultado, você vai poder passar a receber menos que um salário mínimo. Vamos desvincular. Outra, elevar a idade mínima. Certo? De 65 anos para homens e mulheres. E mulheres. Elevar a idade mínima também para o trabalhador rural. Certo? Outra, transformação da aposentadoria rural em benefício da assistência social. Sabe o que é isso? Se ele transformar a aposentadoria rural em benefício da assistência social, a mesma coisa que aqui, ele pode pagar menos de um salário mínimo, porque é benefício, não é aposentadoria. Certo? Desrespeito aos direitos adquiridos pela legislação anterior, vai desrespeitar. Inclusive agora, no caso da CLT também, você também está sabendo, meu querido, que a proposta o que é? Vale o negociado sobre o legislado. Isso é para a CLT. Quer dizer, agora a convenção coletiva da categoria vai se sobrepor à CLT, que te garante férias, 13º. Você entendeu? Então tem mais essa reforma que você pode perder direitos. Tudo isso aqui está sendo proposto pelo governo interino. Certo? Agora, o que não se avalia? O que não se avalia? Pelo amor de Deus, vamos tentar fazer a economia crescer
com geração de emprego e renda, para você também aumentar a base de arrecadação da Previdência. Porque com a economia em recessão, certo? A arrecadação tributária cai, as demissões aumentam, certo? Você vai gerar um baque na economia. Tem que fazer a economia crescer. Tem que ter políticas para isso. E esse governo não tem legitimidade para isso. Reduzir a taxa Selic. Por que não diminui o juro? Fica pagando juro para banco. É esse pessoal rentista aí que mama na teta do Estado, sugando, como vocês viram, 45% do orçamento. Rever a política de isenções fiscais. Você tem que dar incentivo fiscal para empresário. Eu não sou contra, ninguém é contra. Estimular o investimento. Mas tem que ter critério e para setores de interesse estratégico. Combater a sonegação de impostos. Criar um ambiente para discutir uma reforma tributária séria. E outra, recuperação dos montantes inscritos na dívida ativa da União. É mais de 1,5 trilhão de reais. Se você conseguir resgatar, recuperar 10% disso, são 150 bilhões de reais. Ajuda muito. Porque aqui, moçada, é onde a turma não quer pegar, certo? Isso aqui ninguém vê. A carga tributária brasileira, tal, vai pesquisar quanto que ela é comparado no mundo. Agora, eu te provo que nós somos o segundo lugar em sonegação. Só ficamos atrás na Rússia. Em sonegação, nós somos o segundo lugar. Tá ok? Beleza? Certo? E tá aqui, ó, impressionante. Na verdade, é ele e a família dele, é um grupo lá. Um cara só, uma pessoa, diretor da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tenho nada contra empresário, mas isso aqui apareceu em toda a imprensa, saiu no Estadão. Um cara só deve quase 7 bilhões de reais. 7 bi. E com todo respeito também ao senhor Laodice de Abreu Duarte, que eu não conheço, não tenho nada contra. Pelo que eu li na matéria, o nome dele também foi citado no escândalo do Banestado e no escândalo do Mensalão. Empresas dele receberam cheques do Marcos Valério. Está aí. E é devedor do fisco, 7 bi. Meu querido, você sabe o que é 7 bilhões? É maior que a dívida da Bahia e de Pernambuco. 7 bilhões de reais é maior que a dívida, esse valor é maior que a dívida individual de 16 estados brasileiros. Certo? Beleza? E aí esse pessoal que quer me falar de quê? Moralidade? Não, não pode ter imposto, mas sonegar pode. Agora, pediu demissão da diretoria da Fiesp. Parece que não ficou muito legal. Certo? Ele está lá. Beleza? E quando a gente fala, moçada, em tributar grandes fortunas, herança, lucros da distribuição de dividendos na Bolsa de Valores, imposto sobre distribuição de dividendos. Ninguém, não pode. Só para lembrar para você, meu caro. Está aqui, ó. Só para lembrar para você. Camargo, que é presidente do Simprofaz, está aqui conosco. Eu queria te perguntar o seguinte. Essa resolução aí da Receita de fazer com que o pessoal, a partir dos 18 anos, que você indica que são dependentes, coloca o CPF, ajuda, não ajuda, melhora? Melhora e atinge a classe média e os mais pobres, que são o alvo fácil da tributação, é o alvo preferencial do governo, porque a nossa tributação é regressiva e atinge principalmente a classe média e os mais pobres. Agora, todos os mecanismos de tecnologia para cruzar informações são bem-vindos, porque nós queremos que a tributação seja efetiva, mas nós queremos também que o sistema seja simplificado para que as alíquotas sobre a classe média e os mais pobres, as alíquotas possam ser reduzidas. Quando a gente tinha a CPMF, também era possível identificar as grandes modificações, por isso que acabaram com ela? Acabaram com ela não por causa da arrecadação, acabaram com ela porque ela era instrumental para localizar as movimentações atípicas, ou seja, as movimentações que indicam lavagem de dinheiro. E
era um sistema que os bancos eram obrigados a mandar os sistemas informatizados, com todas as movimentações, e esse foi o motivo pelo qual ela foi extinta, não pelo 0,38, porque ela poderia continuar com uma alíquota menor e ajudaria o Estado brasileiro a localizar os grandes sonegadores. E quando diziam que ela... Você entendeu agora, meu caro, por que acabaram com a CPMF? Você entendeu? Porque como você escutou o nosso amigo aqui, que é do Sindicato dos Procuradores da Fazenda, acho que é isso, Simprofaz, certo? Beleza? Como você escutou, tá? Perdão, 0,38%, tá? Era a alíquota da CPMF, certo? Então deixa eu ver se eu entendo uma coisa. Que a gente estava aqui, né? Certo? Viemos para o vídeo e tal, muito bem. Moçada, se você movimentou 10 mil reais na sua conta, 10 mil, cheque, saque, cartão de crédito, 10 mil por mês, tá? ,38%. R$38. A cada 10 mil reais que você movimenta, você pagou R$38 de imposto. Pessoal, com todo respeito, R$38 aí em qualquer boteco é 5 cervejas. É isso que vai matar você. É isso que matou, isso que deixou indignado. Ah, CPMF e tal. E aí acabaram com a CPMF. O preço de algum produto baixou? Baixou o preço de produto? Era isso que pesava? Você entendeu, meu caro? Caramba, o problema era a sonegação, pô. Você tinha um mecanismo que identificava a movimentação atípica e permitia você ir em cima da sonegação. Ora, é isso. É isso que esse pessoal não aceita, doutor. É perder a mamata. Certo? Porque teve sempre acostumado com isso aqui, ó. Sonegar. Muitos. Pelo amor de Deus, moçada, se você pegar as 13.500 pessoas, por favor, 13.500 pessoas que devem mais de 15 milhões para a Receita Federal, para o governo. 13.500 pessoas. Cabe num estádio de futebol. Essas 13.500 pessoas devem 812 bilhões de reais. 812. 13.500 que não enchem um estádio de futebol. Certo? Um estádio de futebol. Tá? 50% praticamente de toda a dívida ativa da União. Certo? 13.500 pessoas que devem. Tá? Agora, com todo respeito, meu caro, com todo respeito, uma parte, não vou dizer quanto, tá? Desses 13.500, da próxima vez você sai com eles na rua, porque eles vão estar dando corda aqui para você protestar. Mas é você que vai pagar o pato, filho. Você, trabalhador, é você que vai pagar o pato. Porque eles vão continuar lá. E não vai acontecer nada. Enrola, vai para o CARF, né? Que nem estourou lá, Grupo Gerdau, sei lá o quê, tal, tá lá no CARF. Entra com recurso, daí vai enrolando. E vai enrolando, certo? Que nem o Itaú, que deve uma bolada também, mais de 15 bilhões, só o Itaú, certo? Agora vai lá protestar, porque é você que vai pagar o pato. Beleza? Que essa reforma da Previdência que está aí, meu caro, para o trabalhador, vai ser um aço, doutor. É só esperar. Beleza? Então, se você não sabia, eu queria alertá-lo quanto a isso. Se você ainda não sabia que isso está em tramitação. E eu recomendo que você pegue, me baseie na cartilha elaborada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. Acho que de Santo André também. Tá joia? Então isso aqui tem a ver com a reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo interino agora no Congresso. Tá ok? Beleza? Moçada, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se é que você já sabia, parabéns, está bem informado. Se você não sabia, meu caro, procure correr atrás, porque vai estourar na nossa cabeça. Tá joia?
Um grande abraço a todos e até a próxima. Clique like.